E é por isso que a Bolsa Americana está caindo, é por isso que o custo de alguns produtos vai subir, até que você veja essa reorganização global, essa nova ordem econômica mundial. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Vejam, o tamanho da desindustrialização inacreditável dos Estados Unidos. Tem um gráfico que eu quero... Bota esse gráfico para mim, Bruno, por favor. Eu não gosto de botar gráfico, porque o brasileiro não entende gráfico. Mas até quem acha que foi uma boa ideia para o Oswaldo Eustáquio divulgar o vídeo do Talhaferro, até se você tivesse que ir ali na faixa de 85, você vai entender esse gráfico. Vejam, esse aqui é o percentual de empregados americanos do setor de indústria. Vejam, pensem nos Estados Unidos na época do sonho americano, na década de 60, 50. Vejam, 30% dos trabalhadores americanos estavam empregados na indústria. Vejam como isso cai ao ponto de hoje. Antes eram 30 em 100. Hoje são menos de 9 em 100 empregados na indústria. Toda essa escadinha que você está vendo são empregos que desapareceram do setor de indústria nos Estados Unidos. Com a volta das indústrias, a gente tem classe média mais forte e um eleitorado republicano feliz. Esse é um aspecto, mas ele não é o principal. Qual é o segundo aspecto desse plano mirabolante? O segundo aspecto é o de segurança nacional. Trazer fábricas de volta aos Estados Unidos ganha guerra. Garante que os Estados Unidos estejam seguros. Vejam, a América só ganhou a Segunda Guerra Mundial porque aqui se produzia tudo o que era preciso para o esforço de guerra, enquanto o Japão e a Alemanha não conseguiram dar conta da magnitude da produção da indústria americana da década de 40. Onde está toda essa indústria hoje? Na Ásia. Os Estados Unidos não tem mais indústria naval, não tem mais indústria metalúrgica, não tem mais indústria de microchip. Não tem, o país se tornou absolutamente vulnerável. Não tem petróleo, porque isso sempre foi... Vejam, esse gráfico é importante, porque se vocês forem ler os livros até os livros do... Como é o nome dele? Estão ali, Christopher Steele, não? Daqui a pouco eu pego aqui. Você vai ver que era um plano dos soviéticos a desindustrialização americana. Os soviéticos desesperadamente queriam que os Estados Unidos deixassem de ter uma indústria pujante. E toda essa história de aquecimento global, mudança climática, etc., isso vem de infiltração soviética para que os Estados Unidos tivessem uma energia pouco competitiva. Toda essa ideia, a infiltração, mais do que documentado, a infiltração dos sindicatos nos Estados Unidos que tornavam mais difícil para as empresas contratarem e as empresas começaram a ir para o Japão. Tudo isso é documentado. Então há um plano muito claro para que os Estados Unidos não dependam de outras nações, para que os Estados Unidos não estejam mais vulneráveis em termos de segurança nacional. Indústria é guerra. Agora, poxa, Paulo, você é tão inteligente assim, poxa, por que o Trump não fez antes, etc. Não é um plano sem risco. Por quê? Porque menos comércio também significa necessariamente menos crescimento econômico. Pelo menos no curto prazo e da maneira como as economias são organizadas hoje. Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like,
Comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. E é por isso que a Bolsa Americana está caindo. É por isso que o custo de alguns produtos vai subir até que você veja essa reorganização global, essa nova ordem econômica mundial. Qual é a aposta do Trump? É que tomando essas medidas agora, no ano que vem, que é o ano das eleições legislativas midterm, né, que é quando você elege parte do Congresso de novo, nós tenhamos uma economia pujante como nunca antes. É uma aposta. E é uma aposta difícil. Porque até o momento isso não tem tirado a popularidade do Trump. Nos institutos de pesquisa já trouxe aqui, ele continua com a alta popularidade. O Partido Democrata está com uma das piores aprovações na história, mas se a economia não reagir rapidamente e o suficiente e ficar de fato pujante no ano que vem como nunca antes se viu, ou pior do que isso, se houver algum crash econômico, né? Economia eu brinco sempre comparando com a medicina. Às vezes você tem um efeito colateral que leva o paciente ao colapso. E se isso acontecer, nós estamos ferrados em 2026. Então, essa aposta é tudo, Guga, menos uma aposta improvisada ou atrapalhada. Ela é uma aposta grande, pensada e ousada. Falando em Trump, como eu disse para vocês, eu estava na Casa Branca ontem e outros órgãos do governo americano com o deputado Eduardo Bolsonaro e, obviamente, eu fui fazer a mesma coisa que eu tenho ido fazer todas as vezes que eu vou a Washington. Não foi ir a nenhum museu. Todas as minhas viagens acabam sendo... E realmente foi assim. Eu cheguei, fui direto, não passei nem no hotel, fui direto para a reunião no Departamento de Estado, depois direto para uma reunião no escritório de advocacia, depois direto para a Casa Branca o dia inteiro até o final do dia, e vocês viram, no final jantei ainda com o Jason Miller, voltei para o hotel e ainda fiquei preparando documentos que me pediram para levar e para apresentar hoje. E o que eu posso dizer para vocês? A mesma coisa que eu venho dizendo num certo sentido há muito tempo, nós nunca tivemos tão perto. Hoje dá para dizer que existe uma discussão de uma minuta, bastante avançada nas duas frentes, vistos cancelados para muitas autoridades e sanções financeiras contra o Alexandre de Moraes. Paulo, mas por que não saíram ainda? Eu já falei, este é um processo demorado. Ontem nós fomos vencer objeções. O que significa isso? A maioria das pessoas, não tem quase ninguém na Casa Branca que saiba sobre o Brasil. Você vê que eles não conseguem nem entender o nosso sistema tributário. Então você tem que ficar explicando o que é o Brasil, por que o Brasil é importante, o que o Alexandre de Moraes fez, está aqui, levar documentos, levar o calhamaço que a gente levou desse tamanho, com as decisões traduzidas do Alexandre, 1000 páginas. Tudo absolutamente catalogado para falar assim, olha, aqui, ó, essa é toda a jurisprudência de tudo que os Estados Unidos já fizeram nesses casos. Isso é um trabalho estruturado. Graças a Deus, e ao Alexandre, o Eduardo está aqui nos Estados Unidos full time com a gente. Graças a Deus. E a gente vai continuar. Eu quero dizer para vocês, eu estou assim, imensamente otimista. Pode até ter foto da nossa visita, Bruno? Isso aqui, obviamente, está aí, né, o selo do presidente dos Estados Unidos da América, na antessala dele. Não precisa dizer muitas coisas, o Eduardo e eu. Ou, na verdade, eu e o Eduardo. O que mais que a gente tem? Mais alguma foto? Não. Então é isso aí mesmo. Não botaram foto do jantar com o Jason, não botaram nada. Beleza. Não quero também fazer esse troço aqui um álbum de viagens. O importante dessa história é o trabalho vai continuar. Outras viagens vão acontecer, provavelmente daqui a 2 semanas a gente volta lá, enquanto isso os diálogos continuam acontecendo, não tem tantas coisas. Esse que vocês estão vendo aí no meio é o Jason Miller, ele é um dos, hoje consultor político do Trump, mas um dos braços direitos dele. Trump tem mais de um braço direito, como se fosse um polvo, talvez.
E foi uma pessoa que foi detida pelo próprio Alexandre de Moraes, né? Vocês lembram dessa história? É um amigo de muitos anos. Sempre que a gente pode, a gente janta junto e por aí vai. Isso aí, vocês estão vendo a Casa Branca bonita aí no fundo, e a gente num pedestal aqui conversando, pedestal não, no alto de uma escada aqui conversando com algumas pessoas que a gente sempre tira da foto, porque isso permite que a gente faça as coisas sem grandes problemas, né? Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.